Começa agora, programa Conviver. Apresentação, Afonso Moreira Júnior. Olá, você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso portal mundomaior.com.br. Seja bem-vindo ao programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. Eu sou o Afonso Moreira Júnior e hoje na pauta do programa Xamanismo Sem Fronteiras, atendendo sugestões que nós recebemos por intermédio do nosso e-mail afonsomoreirajunior@gmail.com, que está aparecendo aí na tela, por intermédio do qual você manda sugestões, críticas, comentários, faz perguntas, faz a sugestão de quem você gostaria de ver aqui entrevistado. Nós estamos recebendo hoje um xamã que foi solicitação insistente do nosso companheiro Carlinhos, que nos acompanha com muita assiduidade. Eu sou Afonso Moreira Júnior, agradeço a audiência, o programa de hoje está sendo gravado, e eu quero, nesse instante, saudar muito fraternalmente o nosso companheiro Léo Artesi, que está conosco, que atendeu ao nosso convite. Léo, boa tarde. Boa tarde, Afonso, e todos aqueles que nos veem nesse momento. Grande prazer estar aqui com vocês. Ô, Léo, ainda que pelo Skype, seja acolhido na Fundação Espírita André Luiz. Eu vou falar um pouquinho sobre o Léo, tem muita coisa para falar para ele, mas vamos ao principal. Léo Artesi, quem é? Ele é paulistano do Alto da Lapa, estudioso do xamanismo e condutor de cerimônias, ritos, grupos de estudo, cursos e oficinas faz tempo, desde 1991. Ele é criador e condutor das jornadas xamânicas Voo da Águia. Olha que nome inspirado. Voam alto esses nossos irmãos. Cerimônia de cura e autoconhecimento através dos ritos de passagens sazonais, tendo levado esse trabalho em todas as regiões brasileiras e em outros países também, através do movimento Xamanismo Sem Fronteiras, pauta do nosso programa de hoje. Fundador e presidente do Centro Eclético de Fluente Luz Universal da Lua Cheia, embaixador ancestral do Conselho Indígena Internacional do México, promovido pela Unesco, fundador e presidente da Aliança Internacional de Xamanismo Universal, fundador e diretor do Espaço, a Vida Aquiva Urbana, Centro de Estudos de Xamanismo Voo da Águia, terapeuta holístico, acupunturista, formado em locução e radialismo. Olha aí, nosso companheiro, mestre de cerimônias e contador de histórias pelo SENAC, professor de comunicação verbal, técnicas de apresentações em público, personal, professional, coach e master practitioner em programação neurolinguística sistêmica, palestrante e escritor dos livros. Isso é importante. Você pode recorrer a essa literatura informativa. O Voo da Águia é o título de um livro, e o outro livro, O Espírito Animal. Eu quero pedir licença para o nosso companheiro xamã, para agradecer um amigo que temos em comum, Giuseppe Michelino, que nos aproximou. Giuseppe, quer mandar um abraço para o Giuseppe, Léo? Bracho, paisano. Giuseppe Michelino, nosso muito obrigado, nos aproximou de Léo Artesi. Graças a ele, nós conseguimos nos aproximar, encontrar espaço
na agenda do nosso xamã, que vai já começar agora aqui uma bateria de perguntas aqui. Ô, Léo, eu queria pedir a você o seguinte, tenha paciência, eu sei que você é muito tolerante, até por força da religiosidade, é que tem muitas perguntas óbvias aqui para você, mas que para nós que somos leigos, a gente quer encontrar a luz no fim do túnel. Então eu peço o seu carinho para com os nossos amigos, ouvintes, telespectadores e internautas que mandaram perguntas. Bom, como o estudo e a prática do xamanismo mudou sua vida, xamã Léo Artezi? Para começar assim, eu me considero ainda um estudioso de xamanismo, né? Há 33 anos estudando. Eu digo sempre que um dia eu vou aprender, né? Se você estuda há 33 anos e não aprende, você é burro, né, Afonso? Meu Deus! Então, na verdade, eu me considero um ativista de xamanismo, um apaixonado de xamanismo que teve sua vida transformada por ele, né? E agora eu dedico, e após disso, né, depois dessas minhas curas, eu dediquei minha vida a esse processo também, né? Então, antigamente eu era executivo de uma multinacional, fiquei anos como gerente de marketing regional de uma empresa, de uma grande empresa, que eu não quero citar o nome, né? Porque a gente não tem royalty para falar disso, né? Então, eu fiquei anos trabalhando no mundo corporativo, até que eu fui sentindo e também convivi muito, minha família era espírita, totalmente espírita. Aliás, eu devo minha vida também ao espiritismo, né? Quando eu era um pequenininho, eu tive um processo de cura também, aos 3 meses de vida, né? Foi ali que também transformou, não, a vida toda, da minha família toda, né? Então, eu morava numa casa, lá na Vila Ipojuca, que você deve conhecer também, você conhece bem a Lapa, né? Que em cima, Praça Tcheco, em cima era meu quarto, e embaixo era o centro. Então, eu morei num centro de espírita, né, um centro de umbanda, desde que eu era pequenininho, né? E fui aprendendo muito esse relacionamento com o mundo espiritual, com a minha família, né? O meu pai era médium, meu tio também era um pai de santo conhecido aqui em São Paulo, que era o Sidão de Xangô, né? Então, desde pequeno eu tive um desenvolvimento, assim, na vida espiritual. Era uma época que tinha muito preconceito, né? Você deve se lembrar disso, né? Com o espiritismo, né? Eu lembro até que um dia eu estava jogando bola na rua, naquele tempo a gente jogava bola na rua, né, Afonso? Dá, nem dá para imaginar isso, acho que alguns nem imaginam, né? E ainda quando passava um carro, a gente vaiava o carro porque tinha que parar o jogo, né? Jogava descalço ali na rua, e um dia uma mãe chegou pro filho que estava ali, e falou: vem já aqui! Aí o menino veio, tal, depois ele voltou e falou assim: ô Léo, é meu amigo, né? Vou ter que ir embora. Eu falei: mas por que você vai embora? Não tem que te jogar até não sei o quê, porque minha mãe não quer que eu brinque com você. Eu falei assim: por que sua mãe não quer que você brinque comigo? Eu falei: porque seus pais são tudo macumbeiro, olha assim. Ave Maria! Eu tinha Jesus! 9, 10 anos, né? Então, fui convivendo com essas coisas durante muitos anos, né? E estudando, passei por várias linhas espiritualistas, né? Até que eu cheguei no xamanismo e muito impulsionado através do Santo Daime, né? O Santo Daime foi o que deu, assim, um prumo e transformou toda a minha vida, lá para os anos 90, no finalzinho dos anos 90. E foi aí que eu fui chegando nessa prática, né? Universal, que é o xamanismo. O Carlinhos aqui de Taubaté está dizendo, esse cara é fera. Eu olhei o currículo dele. Bom, fera não sei, ele me parece aqui muito afável. Mas vamos seguindo. No programa Conviver de hoje, Xamanismo Sem Fronteiras, com Léo Artezi. Você está vendo aí, o Léo tem a facilidade da comunicação, simpático, carismático. Na produção do programa de hoje, Alex Monteiro e Fábio Bettinassi. Na produção, no apoio à produção, Thaís Cabenguele. Thaís Cabenguele, firme na divulgação, Silvana Zandomeni. Nos trabalhos técnicos, Jefferson Carvalho e Rogério Palma.
Na edição de hoje, Edi Pontes, apresentação, esse que vos fala, Afonso Moreira Júnior, supervisão de Guiomar Santana. Léo Artesi, querido, para uma pessoa leiga, meu amigo, uma pessoa que não sabe nada, às vezes está mal informada, tem algum preconceito em relação ao xamanismo, que poucas vezes ouviu falar do xamanismo, por favor, nos explique quais são os princípios fundamentais desta crença, se é assim que eu posso colocar. O xamanismo, para falar de xamanismo, nós temos que dar uma volta no tempo de mais de 40 mil anos. Porque tudo iniciou, segundo os estudiosos, né, na aurora da humanidade, na época das grandes glaciações, né, onde o homem ele tinha que saber, aprender muito sobre a natureza. Ele era um nômade na época, né, não vivia ainda em comunidade, né, vivia sozinho, vivia andando, um coletor da natureza, que ele precisa conhecer muito ela, porque até naquela época, né, os franguinhos eram maior do que ele, né, até praticamente só para a sobrevivência, né. E aí ele, caminhando pela Terra, são teorias, né, ele notava, assim, que a Terra passava por transformações. Tem momentos que tinha abundância de alimentos, tem momentos que tinha escassez de alimentos. Ele tinha como o sol como se fosse um deus para ele, e ele sabia que esse deus fazia uma viagem de vez em quando, que ele não sabia exatamente quando, e quando ele fazia essa viagem de transição, ele levava também toda a abundância da terra, né? Então foi aí que eu acho que foi a primeira manifestação de uma ligação espiritual do homem, quando ele chegou e começava a rezar para esse deus, sol, para que fosse fazer a sua viagem, mas depois voltasse, trazendo toda a prosperidade que ele traz, né? Então, uma coisa bem antiga, né? As raízes do xamanismo são bem antigas. A gente pode dizer que o xamanismo é a célula máter de todos esses processos espirituais que a gente conhece hoje, inclusive influenciando as grandes religiões, né? Tem muitas coisas nas grandes religiões que são influências desse xamanismo ancestral, né? Vamos chamar assim, né? E a palavra em si, ela foi trazida por antropólogos que, pesquisando esses estados na Sibéria, principalmente, né? Ali a raiz do xamanismo, a palavra é siberiana, que vem de saman, que significa aquele que é inspirado pelos espíritos, ou aquele que tem conhecimento, né? Então, a partir dessa palavra, eles criaram a palavra xamanismo, que trouxe como se fosse um guarda-chuva, não é? Um sinônimo de todas essas práticas ancestrais, que se eu pudesse fazer aqui uma curta definição, seria assim, um conjunto de práticas ancestrais que tem por objetivo o autoconhecimento e a cura, né? Isso trabalhando através de estados especiais, vamos chamar assim, ou estados expandidos de consciência. O xamanismo começou na Sibéria. E a gente pensa aqui que na Sibéria só tem gelo, só tem neve. Tem xamanismo também. Ele se espalhou pelo mundo inteiro, porque a gente sabe que tem os xamãs do México, os xamãs da Ásia. Como é que é isso? Existe uma Bíblia, um documento, por assim dizer, onde se registram os conhecimentos xamânicos? Bom, que se acredita que os siberianos, naquela época, eles foram seguindo o rebanho de renas, e acreditava-se que existia uma ponte que ligava a todos os continentes, uma ponte terrestre, que depois foi tomado pelas águas, né? Então eles foram acompanhando, seguindo esse rebanho de renas e foram se espalhando lá esqueci o nome da ponte, Estreito de Bering, foram passando pelo Estreito de Bering e se espalhando lá pelo Canadá, pelos Estados Unidos, pelas Américas ali, essa parte dos siberianos. Tanto se você pegar, por exemplo, uma foto dos siberianos, eles se assemelham muito ao nativo norte-americano, né? Isso que é interessante, né? E os que vieram aqui para o Brasil vieram do Caribe, uma coisa assim, uma transição que foi feita, né? Então, o xamanismo, quando a gente fala que o xamanismo é um fenômeno universal, que ele existe até entre os esquimós, até nos polos existem, né? Então, muitas pessoas só ligam a figura do xamã a povos indígenas, não é verdade, né? Muito antes, como eu digo, assim, muito antes de haver uma
uma grande civilização, né? Desde o homem quando era nômade ainda, né? Então, agora é um mistério, essa é uma possibilidade. Agora, tem uma outra possibilidade que no momento zero da humanidade foi nascer um xamã em cada lugar da Terra e eles se comunicavam de uma certa forma telepática ou mediúnica, como quiser. Até que veio um cientista que criou um conceito chamado, deixa eu ver se eu me lembro agora aqui, harmonização, um conceito harmônico que nasceu de uma suposta história de uns macacos, que eles estavam estudando macacos no Oriente, ressonância harmônica que chama, na verdade, né? Que eles, campos mórficos, que eles estavam fazendo essa viagem observando os macacos, eles notaram que os macacos tinham uma dificuldade de comer o coco. Então, eles iam lá, não conseguiam abrir, mordiam, tal, ficavam naquela coisa para abrir o coco, até que um dos macacos ali descobriu a roda, né? Ele pegou uma pedra, começou a bater no coco, quebrou o coco, conseguiu comer, tomar água e comer a polpa ali, né? O copra. E aí os outros macacos, quando viram isso, começaram a fazer a mesma coisa. Só que um grupo não. Um grupo que a gente pode dizer assim, mais conservador, ele ficou ali vendo o que dava nisso daí, até quando chegou no 100º macaco, todos foram fazer a mesma coisa. E começaram a comer o coco. Aí eles começaram a ir para outras ilhas e notaram que estava acontecendo a mesma coisa em outras ilhas. Quer dizer, como se eles tivessem tido algum tipo de comunicação. Naquela época não tinha WhatsApp, né, Afonso? Então você vê assim isso que é chamado desses campos mórficos, né? Quer dizer, que é uma coisa que entrou para a espécie, como se fosse um instinto depois, né? Então acredita-se, essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade que eles dizem que os primeiros xamãs eram seres extraterrestres. Eles notaram nas inscrições rupestres, aquelas inscrições que eram feitas nas pedras, né? Imagens de seres, de homens alados, né? Que desciam e para os homens ali faziam curas, ensinavam, etc., né? Então, na verdade, o que a gente pode dizer é que existe aí um grande mistério, né? Mas existem essas teorias. Ô, Léo, diz uma coisa para nós. Como é que se reconhece um xamã? Eu quero dizer assim, a honestidade de propósitos, o idealismo, a vocação para ser xamã. Porque hoje em dia a gente nota, infelizmente, você é um pesquisador reconhecido, tem muito prestígio na sua área, um trabalho reconhecido, mas há muita gente que se apropria de algumas expressões religiosas ou para-religiosas para extrair algum proveito próprio. Eu queria dizer para você o seguinte, como é que eu reconheço um xamã? Alguém chega e diz, ele chega e diz que é xamã, ou você procura um xamã, como é que é isso na modernidade dos nossos dias? Eu vou lá no site, eu abro a internet, o Google, xamã, deixa eu ver se tem um xamã próximo aqui da Zona Norte, aqui. Como é que é isso aí? O xamanismo é aquele que cura. Como eu disse assim, existem várias linhas do xamanismo. O xamanismo não é uma religião. Deixar isso claro para as pessoas. A gente poderia dizer que é uma religião da terra, mas não é. Porque uma religião, ela tem os seus avatares. Por exemplo, você tem o cristianismo, tem a figura central que é Cristo. Tem o islamismo, que é Maomé. Tem o budismo, que é Buda. Enfim, xamanismo é sol, lua, estrela, terra, fogo, água, ar, vento. O xamã é um cara que dedica a sua vida a isso, né? Que ele entrega a sua vida nesse processo, né? Que o fator principal para ele fazer isso é gostar de gente e querer ajudar. É por aí que começa, né? E para saber qual é o bom xamanismo é isso aí. Agora, tem o fenômeno da banalização que você está falando, né? Coisa banaliza. Mas não é só o xamanismo que banaliza. Se banaliza tudo. Você vê o cristianismo hoje como está banalizado, né? As mais diferentes formas de ser cristão, assim, não tenho nada contra. Mas existe uma banalização ali, sem dúvida, que a gente vê, às vezes, ao ligar a televisão e ver alguma pessoa, uma outra pessoa falando, né? Né, já nego vendendo, né, anel que foi de não sei quem, aquela coisa toda que era muito típico da época da Inquisição, né, daqueles momentos da Inquisição, né. Quer dizer, então, realmente uma pessoa para procurar xamanismo, ela tem que pesquisar
e geralmente a melhor forma de pesquisar é pesquisar em quem já foi, quem já passou pela experiência, né? Mas tem uma banalização, assim como tem vários tipos de xamanismo também. Não sei se eu posso me estender um pouco mais na resposta. Por favor. A gente pode dizer assim que a academia consideraria dois tipos de xamanismo. Um, que é o xamanismo ancestral. O que significa esse xamanismo ancestral? É o xamanismo tradicional, o ancestral, tradicional, que vem da tradição, ou seja, para você exercer, você tem que fazer parte da linhagem. Filho, passa de neto, naquela, né, vai indo de acordo com a família, um vai passando para o outro. Geralmente essa é a forma de transmissão do xamanismo tradicional, ou ter contato com uma manifestação da natureza, ser tocado por um raio, essas coisas todas, né? Ter alguns fenômenos que talvez a gente pudesse considerar assim como problemas até mentais, né? Mas que poderiam ser considerados manifestações espirituais também, né? Xamanismo tradicional, que vem da tradição. E tem uma outra chamada neo-xamanismo. Neo-xamanismo que foi criado no final, no meio dos anos 80, 90, por um antropólogo chamado Michael Herner, que já faleceu já há uns 4, 5 anos, que ele deixou todo um legado, né? Ele foi na tradição, e ele vendo a tradição, ele começou a se inspirar de que forma que ele poderia trazer isso aqui, né, para ser feito no ambiente urbano. Aí que ele criou um xamanismo urbano, ou chamado neo-xamanismo, que, em prática, ele adaptava práticas xamânicas a uma realidade contemporânea, né, para que as pessoas pudessem fazer através de respiratórios, através de preces, através de meditações, enfim, né, mas é sempre assim, isso acontece em todas as linhas também, né, por exemplo, nas linhas espiritualistas, na Umbanda, né, tem pessoas que mistificam, tem pessoas que não mistificam, né, então, o melhor caminho é a experiência, né, é você saber quem já está, e aprender com as pessoas que foram, passaram, né, qual foi o resultado, para você ir com mais segurança, né? No programa Conviver de hoje, Xamanismo Sem Fronteiras. Estamos conversando com Léo Artesi, criador e condutor das jornadas xamânicas Voo da Águia. Ô, Léo, diz uma coisa pra gente aqui, cá entre nós, entre amigos. Um executivo bem-sucedido, bem remunerado, numa empresa multinacional, residindo num bairro nobre da cidade de São Paulo, com seu alto padrão de vida, etc. e tal, de repente vira xamã. Como é que é isso? É, eu sou um estudioso de xamanismo, viu, Afonso? Eu gosto de sair um pouco dessas mitificações aí, porque como é que você se torna um estudioso de xamanismo, você quer dizer, né? É. Isso veio com um buraco interior, um buraco existencial, que a gente pode chamar quase que de uma depressão, que você tem tudo ali, né? Parece que você tem tudo, mas tem alguma coisa que te falta. É uma coisa interessante isso, né? Eu gosto muito de pegar como metáfora aquele Van Damme, né? Como é que é o Claude Van Damme? Que é um cara que todo homem na minha época queria ser parecido com o Van Damme, porque era um cara bonito, campeão de artes marciais, cheio de dinheiro, né? Quem que não queria ser o Van Damme, né? O Van Damme, se ele quisesse, de repente, eu acho que eu vou comer espaguete na Itália. Ele pegava o avião, ia lá para a Itália, comia espaguete e voltava, né? Bom, esse cara entrou numa depressão profunda, caiu nas drogas e até hoje o Van Damme não conseguiu voltar direito, né? Como é que ele estava? Ou seja, é algo que falta, é algo que você sente ali que não fecha na tua vida. Que aparentemente você tem tudo, mas você não está exercendo, na verdade, essa é a minha leitura, a missão da tua alma. Você não está verdadeiramente na missão da sua alma. Então, quando você encontra a missão da sua alma, todos os problemas, as coisas de trabalho se transformam numa aventura a ser vivida, e não num sacrifício. Ele completa a alma, é como né, vai completando a tua vida através daquilo que você está fazendo, né, com alegria. Então foi assim que eu fui chegando, até que chegou um momento que não dava mais para conviver.
com todo respeito, né? Não estou dizendo que a vida é ruim, porque a minha vida era, teoricamente, muito boa, né? Você sabe que o cara de uma multinacional ganha, né? E o que ganha de benefícios também, né? Então foi uma transição assim que quando eu fiz, as pessoas lá da empresa que eu trabalhava, eles falaram que eu tinha passado por uma lavagem cerebral. Essa era a conversa. Mas os meus amigos lá que ficaram, não, Léo, tá todo mundo falando aqui que você teve uma lavagem cerebral, ficou tomando chás lá, tal, não sei o que lá, e jogou fora a tua carreira, né? Na época eu fiquei bem chateado com isso, sabe, Afonso? Mas depois de um tempo eu fui ver que eles tinham a razão, eles estavam certos. Realmente eu passei por uma lavagem cerebral mesmo, fui tirando uma série de coisas ali que não eram úteis para minha vida, para minha felicidade, até chegar no ponto que hoje você, olhando para mim assim, sem querer fantasiar coisas, mas eu sou uma pessoa feliz. Eu hoje sou uma pessoa feliz. E achei essa minha felicidade quando consegui descobrir essa minha missão e faço tudo com muita alegria. E quando você faz as coisas na tua vida com alegria, com amor, a tua vida também prospera, né? Então, sair daquele glamour, né, do mundo corporativo, mas eu entrei nesse encantamento, né, do mundo espiritual que completou minha alma. Muito bem, então vamos dividir isso com quem está nos assistindo. A pergunta é: como o xamanismo pode melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão nos assistindo, Léo? Então, o primeiro aspecto do xamanismo é que ele nos coloca mais em contato com a natureza. O xamanismo está ligado, a prática do xamanismo são ligados porque nós lidamos com as manifestações da natureza, como eu disse, fogo, a terra, água e ar, sol, luz, estrelas, as ervas, enfim, né? Então, não só isso, né, mas você buscando a sua missão, quando você encontra a tua missão, a coisa é fundamental. Por quê? Porque você hoje, as pessoas, muitas pessoas acordam hoje sem saber se elas realmente estão seguindo sua missão, não tem essa noção, né? Então, a gente faz a busca dessa missão, a gente faz a busca das nossas visões, né? E vamos trabalhando com as energias que, na verdade, no nosso caso, no xamanismo universal que nós trabalhamos, vai preparando as pessoas para se autoconhecerem e se autocurarem, na verdade. Então, elas vão aumentando seu poder pessoal, né? Vão tendo mais confiança no seu caminho a partir da sua própria missão, né? Que ele consegue definir. Hoje você escuta uma coisa muito interessante das pessoas que estão na espiritualidade, que você já deve ter ouvido bastante, e você, o que você faz? A pessoa fala assim, eu sou um buscador. Deve ter ouvido isso, né? Eu sou um eterno buscador. Mas o que você está buscando, afinal? Então, o xamanismo que proporcionou para mim, estou falando para mim, sem querer dizer que o xamanismo, colocar o xamanismo num pedestal das práticas, né? Eu acho que cada um, de acordo com a sua personalidade, com o seu jeito de ser, vai encontrando o seu caminho. Eu acho que todos os caminhos são demais, né? Quando eu falo assim, qual é o Deus do xamanismo universal? Meu Deus é um pai universal, não é um cara que fica jogando raio do céu, castigando os pecadores, né? Ele não, ele é um pai amoroso, que recebe todos os seus filhos com amor, até quando eles estão errados. Castiga. Até quando eles estão errados. Não é assim que a gente faz com o nosso filho? Isso não significa que você concorda com o erro. Você acolhe, você recebe, né? Você vê situações, onde às vezes um jovem entra em contato com as drogas, tem famílias que botam o cara para fora de casa, ou seja, entrega, né? Entrega para os traficantes, não é assim, né? Então, um pai de verdade, ele acolhe seus filhos. Isso porque nós acreditamos, aí já que estamos falando também um pouco da vida espírita, num livre-arbítrio. Então, nosso Deus não nos castiga, nos deu o maior presente da nossa vida, que chama livre-arbítrio, que é a nossa capacidade, né, de poder tomar uma decisão na nossa vida, de escolher um caminho. Então, o sofrimento, na verdade, tirando aquele sofrimento natural, né, natural da nossa vida, que é quando a gente perde nossos pais, né, pessoas queridas, etc.,
uma maior parte dos sofrimentos são devido às nossas escolhas. Então, o xamanismo nos ajuda a ter melhores escolhas, alinhados com aquilo que nós somos verdadeiramente, né? Ô, É Léo, isso. a Lúcia Maria de Catanduva, ela faz um monte de elogios aqui ao programa Conviver. Eu vou pular essa parte para economizar. Não, pode falar, Não, pelo aproveita. amor de Deus. Elogio em causa própria é cabotinismo. Léo, querido, a Lúcia a Maria de Catanduva, ela diz assim, eu vou tentar resumir, que ela escreveu bastante, ela diz assim, uma pessoa em estado grave, com uma doença grave, procura por você, leva as chapas, os documentos, as receitas, e ela diz que está desenganada pela medicina. O que você pode dizer, o que você pode ajudar? Poderia dizer o seguinte, que eu também fui desenganado pela medicina. Ela falando que eu fui curado pelo espiritismo, né? Eu fui desenganado na época, porque eu tive com 3 meses eu tive uma desidratação severa. Você imagina, eu tenho 67 anos de idade. 67. Você imagina o que que era aos 3 meses da minha vida, o que que era a medicina, bem diferente do que é hoje, né? Eu tive uma desidratação severa, o médico tinha essa palavra, né? Desenganar, uma palavra que se usava muito naquela época, né? Fiquei desenganado, daí a última chance que o médico ia dar era lancetar meus ouvidos, né, porque estava tudo congestionado, tudo, né, ele ia tentar lancetar, né, botar umas lanças no ouvido, para ver se escolhia todo um coágulo que tinha, e que tinha uma possibilidade enorme de eu ficar surdo, na época, né. Foi aí que minha mãe conheceu uma espírita que se tornou sua melhor amiga, depois chamada Cidinha, que ela incorporava uma enfermeira do plano espiritual. Minha mãe já estava meio descrente de tudo, né? Mas estava aceitando tudo que vinha, né? Para me curar. E aí a mulher chegou lá, me pegou no colo, olhou para minha mãe e falou assim: não vai morrer, não, mãe. Falou assim: ele ainda tem muita coisa para viver, a missão dele é longa. Daí pediu para ir até a cozinha, pegou uma colherzinha ali, pediu para botar um óleo. Naquela época ele chamava óleo do bom. Botou botar um azeite, o óleo do bom ali, o azeite do bom, botar um pouquinho de arruda, foi isso aí, botou um pouquinho de arruda e um pedacinho de alho, assim. Esquentou no fogão, pegou 2 churrasquinhos de algodão, molhou ali naquela coisa ali, pingou nos meus ouvidos, tapou, disse que naquele momento, estava com o lábio já tudo roxo, estava assim, muito magro, estava muito malzinho e não conseguia dormir, que eu acho que por causa da dor, né, que dava. E nesse foi um dia que eu consegui dormir, deu uma reza toda. Aí minha mãe foi no quarto ver um rio, um sangue pisado negro, assim, que saiu dos meus ouvidos, né? A minha mãe pegou, foi olhar ali, viu que eu não mexia, né? Eu acho que porque eu tinha conseguido dormir, fazer, né? Acho que foi um dos primeiros momentos que eu consegui, naquele instante, dormir. Aí foi me levar no médico, o médico foi lá perguntar o que tinha acontecido, que tinha sumido o coágulo. E aqui estou eu, ó. Então Graças a Deus. a questão é a seguinte, a gente não pode, eu acho que é por isso que não existe mais milagre, né? Porque hoje em dia quem decreta a tua morte é o médico, né? Ele já traz ali uma decretação. Então a fé tem que ir até o fim, né? Léo Artese, como a ayahuasca é usada, se é que é usada, no contexto xamânico? Pode causar dependência? A ayahuasca foi criada, nasceu no contexto xamânico, né? A ayahuasca tem mais de 3.000 anos de uso, principalmente aqui na Amazônia, né? Eu digo, essa palavra ayahuasca é uma palavra de origem quechua, de origem peruana, né, dos incas. Muita gente, inclusive, acredita, né, que foi ali que a coisa aconteceu, lá entre os incas, mas não é verdade, porque os incas têm uns 750, 700 e poucos anos só de civilização, né? Os índios chipibos usam mais de 3.000 anos, né, a ayahuasca. É um fruto de uma cocção de um cipó da Amazônia, chamado Banisteriopsis caapi,
e de uma folha da família do café, uma rubiácea chamada Psychotria viridis. Agora, você imagina 3.000 anos atrás o homem, saber que ele vai pegar na Amazônia, que não falta na Amazônia é cipó. Ele vai pegar aquele cipó, aquele determinado cipó, aquela determinada folha, juntar os dois para dar essa combinação divina, né? Que nos proporciona esses estados alterados de consciência, né? Estados expansivos de consciência, esses estados curadores, onde você se conecta com partes de você, partes da sua consciência que você, muito dificilmente você vai conseguir só meditando. Não sei que você vai fazer um estudo assim, tipo um monge do Himalaia, né? Então, é para todos, acho que essa é a questão. Eu acho que é para todos, nada é para todos. Não é todo mundo que pode tomar leite, não é todo mundo que pode comer trigo, não é todo mundo que pode tomar cerveja, não é todo mundo que pode tomar ayahuasca. A única contraindicação que a gente vê na ayahuasca, na verdade, é com relação a pessoas que têm psicoses, problemas psíquicos, né? Então, por isso que a gente faz, geralmente, uma anamnese com as pessoas que vão participar. A gente tira vai aprender um pouco com ela ali, o que acontece, né? E não tem problema de viciar, né? Porque a mente é viciosa. A ayahuasca não é viciosa, por exemplo. Eu só tomo ayahuasca, eu tomo ayahuasca há 33 anos. Eu só uso em ritual, né? Agora, existe uma mente viciosa que às vezes vicia em água até, né? Se der, porque a mente já é viciosa, né? Agora, tem muitas coisas na nossa sociedade que são bastante viciosas e as pessoas não ficam tão assim, né? Por exemplo, o álcool, por exemplo, é extremamente vicioso. O cigarro é extremamente vicioso, né? Então, é lógico que às vezes a pessoa fala assim, olha, pode ser que num processo de cura ela substitua, por exemplo, as drogas que ela usa, alguma coisa, por ayahuasca. Que ótimo, né? Porque a ayahuasca não tira a nossa lucidez, pelo contrário, ela expande a nossa consciência, desconecta com boas energias, né, com as energias que vêm do alto. É evidente que para você ter uma boa experiência com a ayahuasca, você precisa de alguns fatores. Um deles, por exemplo, é o ambiente que é criado, em que ambiente você toma. Outro, o tipo do chá que você está tomando, né, como ela é feita. E outro é aquele que serve, a experiência daquele que serve. São esses três fatores que podem garantir o sucesso de uma experiência. Estamos conversando com o xamã Léo Artesi, Xamanismo Sem Fronteiras. Nosso irmão é criador e condutor das jornadas xamânicas Voo da Águia. Nossos amigos aqui querem saber se o uso da ayahuasca ele é combatido entre alguns psiquiatras que dizem que podem levar o consumidor a quadros de esquizofrenia e distúrbios mentais graves. O que você pode dizer a esse respeito, Léo? Posso dizer que só acontece alguma coisa, não sei o que posso dizer, né? Isso eu aprendi com psiquiatras também. Nós temos vários psiquiatras que trabalham com a ayahuasca, né? Então, assim, eu posso dizer que o que acontece desses surtos, dessas coisas, é quando a pessoa já tem um campo de predisponibilidade para acontecer. É por isso que a gente faz uma pesquisa antes, e quando a gente nota algum traço que possa levar a pessoa a um delírio desse nível que está se falando, a gente não recomenda o uso. Então, ela não cria isso, ela expande aquilo que você já tem. Ou seja, geralmente uma pessoa que surta com ayahuasca, ela vai ter esse surto, ela pode ter esse surto com qualquer outra coisa, por exemplo, um acidente que ela passa, uma perda de uma pessoa significante, um trauma que acontece na vida dela, que pode manifestar esse surto. Mas, olha, nesses 33 anos que eu uso, eu nunca vi uma pessoa se perder por causa da ayahuasca. Entendeu? Tanto que eu tomo, minha família toma todo esse tempo também, né? Ô, Léo, o nosso programa vai chegando aqui ao final. É interessante essa sua colocação de que a sua família compartilha do seu trabalho
das suas recomendações terapêuticas, mas tem uma questão aqui importante. Eu sei que não dá para perguntar tudo, já chegou ao final, mas eu acho que merece aí uma atenção especial. Como é que o xamanismo, que você representa muito bem, e a ayahuasca se relacionam com os espíritos, ou seja, aqueles que já desencarnaram? Não, nós temos trabalhos específicos, inclusive para desenvolvimento mediúnico. Nos relacionamos muito bem. Existem trabalhos voltados para isso hoje em dia, né, que você faz, até trabalhos de gira, não eu, né, porque eu, apesar de ter vindo de uma família espírita, eu não tive o dom da incorporação, né, eu caminhei fiz ser Ogã, e tocar tabaco, geralmente quem é Ogã não incorpora, né, eu não tenho essa experiência da incorporação, mas existem trabalhos com ayahuasca, assim, muito bem sucedidos, no que diz respeito ao desenvolvimento mediúnico, então não tem problema nenhum. Entendido. O Léo, no finalzinho aqui do Conviver de hoje, muitas perguntas estão ficando aqui, e eu espero conseguir mais para frente, quando for possível, o seu retorno ao nosso programa, se é que você gostou da gente, né? Tem essa também. Claro que eu gostei de você, Afonso. Eu queria deixar esses 5 minutinhos finais, que já são 4, e se eu falar mais vai virar 3, que você se dirigisse de alguma forma em oração, em mantra, enfim, como faz um xamã, a todos aqueles que estão aflitos com tudo isso que está acontecendo com a gente e com essa preocupação angustiante em relação ao futuro. Temos preocupações com relação ao futuro, né? Porque nosso mundo, sim, com tanta guerra, com tanta coisa que está acontecendo, né? Com esses problemas que estão na natureza, a gente vê, né? Parece que a natureza nunca se revoltou tanto, né? Eu, pelo menos, me recordo, né? Quando a gente vê o que aconteceu no Sul, tudo, né? Então, a minha recomendação, na verdade, eu gostaria de deixar uma recomendação para que a gente volte mais a atenção para o meio ambiente. Nós, no xamanismo, o nosso trabalho, inclusive, ele retorna, ele traz o retorno dos antigos rituais sazonais, né? São os ritos das estações. No nosso caso, são 8 estações que nós trabalhamos. E a cada instante a gente vai nos aproximando mais da natureza, criando essa ligação com a natureza, porque tudo que existe na natureza existe dentro da gente. E tudo que tem na gente também existe na natureza, né? Então, esse contato hoje ele é vital, né? Que a gente também possa trabalhar um pouco mais as nossas resiliências, né? Para não ser pessoas tão levadas por tudo que acontece no mundo moderno, essa raiva que existe, esse ódio que às vezes impera, não é? No nosso meio ambiente, no nosso caminho, nas coisas que a gente vê na televisão, nos noticiários, não é? E dizer assim, olha, eu tenho vou sugerir para vocês uma coisa que eu faço todos os dias. Eu estou morando agora aqui em São Sebastião, não é? No litoral norte, e sempre procuro fazer minhas caminhadas, cuidar da saúde, não é? A gente sempre fala assim que a saúde é se harmonizar com os 4 corpos, físico, mental, espiritual e emocional, não é? É como se a gente fosse aqueles equilibradores de prato. Você não pode deixar um prato desse cair, você tem que equilibrar todos ali. Não adianta só dar atenção na academia, se você não dá atenção na sua cabeça, não adianta você dar sua atenção no seu trabalho, se você não dá atenção ao seu espírito, porque nós somos espíritos, né? Para a gente saber se harmonizar. Então, vou dar uma dica aqui, pode passar uma dica para eles aí? Por favor. Você vai sair pela manhã. Se for assim no local da natureza, melhor, mas se não for, não importa. Então, na hora que você for sair, você vai abrir tua porta antes de você pôr o seu pé para fora de casa, eu vou falar bem, bem devagarinho. Você fala assim, ó, hoje sairei a caminhar. Fala devagar para você anotar. Hoje, todo mal há de me abandonar. Serei tal como fui antes. Terei uma brisa fresca a percorrer meu corpo. Terei um corpo leve. Hei de ser feliz para sempre. Nada há de me impedir. Depois com as suas mãos assim, ó,
Caminho com a beleza à minha frente, caminho com a beleza atrás de mim, caminho com a beleza acima de mim, caminho com a beleza abaixo de mim, caminho com a beleza ao meu redor, e belas hão de ser as minhas palavras. Bate palma e sai, pronto para o amanhecer do dia. Vai se conectando, apesar de tanta feiura que tem no mundo, a gente sai se conectando com a beleza que ainda existe. Léo Artesi, nosso muito obrigado. No programa Eu agradeço. Conviver de hoje, recebemos o criador e condutor das jornadas xamânicas Voo da Águia, que está em São Sebastião, no litoral, conversando conosco por intermédio do aplicativo Skype, Xamanismo Sem Fronteiras. Deus abençoe, proteja, ampare, ilumine a sua caminhada. Obrigado. O programa Conviver fica por aqui. Até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá. Você acompanhou Programa Conviver.